Olá pessoal, eu vou falar um pouco de variáveis. Como qualquer outra linguagem, como funcionam variáveis no PHP. Então, variáveis são identificadores na memória que armazena tipo de dados, podendo ser único ou conjunto de valores. Como assim? Eu posso guardar apenas de uma variável, apenas na variável, identificador de uma variável, um valor único, um valor sozinho guardado, ou eu posso guardar um valor, vários valores ao mesmo tempo nesse espaço. Porém, como que eu declaro essas variáveis? Através do símbolo do cifrão. E como eu devo declarar essas variáveis? Eu devo declarar essas variáveis com letras ou sublinhado. E essas variáveis do PHP, elas são case sensitive. Ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Olha os exemplos aqui. Eu tenho cifrão, color. Eu tenho o nome de uma variável com forma certa de declarar. Eu tenho cifrão, underline, a forma correta de declarar. Eu tenho cifrão, nome. Se eu quero uma variável composta, com nome composto, para ficar mais saber o que representa aquela variável, eu coloco dessa forma. Ou eu coloco através de camel, ou seja, o nome e a segunda letra maiúsculo, junto os dois. Eu posso usar também aqui, ó, nome ou dessa forma, só que elas são diferentes de escrever. Aqui é uma variável, aqui é outras variáveis, outro tipo de variável. Legal. Forma errada de fazer. Eu não posso fazer nomes compostos com espaço. Eu não posso fazer variáveis com número, iniciando com número. Então, sempre uma variável, ela tem um identificador e o tipo de dados que ela vai guardar. Esse tipo de dados, automaticamente, o PHP já sabe se ele é uma string, se ele é um número, se ele é um booleano. Por quê? O PHP é uma linguagem não tipada. Ele só sabe o que você está armazenando na hora que você está atribuindo ela. Ou seja, na hora quando você coloca igual. Quando você declarou uma variável chamada nome, igual, Paulo, por causa da aspas, ele sabe que esse valor aqui, que esta variável, ela vai ser do tipo string. Outro exemplo, idade. Se eu coloquei idade igual 40, ele sabe que quando você atribuiu 40, você colocou números inteiros. Beleza? Vamos ver isso na forma de declarar o nosso PHP no código. Então vamos para o nosso ambiente, pessoal. Seguinte forma. Primeiro, eu tenho que ativar o meu champ. Então clica no champ. Perceba que o meu está desativado. Vou ativar. Ao eu ativar, agora, depois que ele subiu para mim, eu vou no meu servidor. Eu vou salvar o meu arquivo. Primeiro, eu vou no meu editor de texto. Vou vir aqui no meu editor de texto. Perceba que eu já tenho um arquivo chamado aula03.php. Legal. Aonde eu vou salvar este arquivo? Estarei salvando lá no champ. Aonde está o champ? Então eu vou vir aqui, ó. Venho aqui. Vou fazer do passo. Vem na letra C, champ, htdocs. Lembrando que a gente tem uma pasta chamada PHP. E vou salvar ele lá dentro. Por que dentro do htdocs? Porque é onde está o meu servidor, onde vai reconhecer as minhas sínteses do PHP. Estarei voltando no meu navegador. Vou chegar no meu navegador, vou chamar. Como que eu chamo o meu navegador? Da seguinte forma, vou colocar aqui, ó, localhost, barra, o jeito que você escreveu o nome da sua pasta. Então, PHP. Dei um Enter. Perceba que ele entrou dentro do meu diretório. Ou eu posso chamar direto meu arquivo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá no nosso código. Vou explicar como funcionam variáveis. Olha que interessante. Eu tenho uma estrutura aqui, ó, lembrando que eu só vejo com o ponto PHP. Eu tenho a estrutura HTML, onde ela está intercalado com o PHP. Perceba que eu vou falar onde eu vou começar o PHP, eu falei que a tag iniciou com a tag padrão do PHP e fechei a tag do PHP aqui. Legal. Fiz um comentário. Esse comentário embaixo eu estou explicando como eu vou trabalhar com variáveis. Diferente de outras linguagens, o PHP ele só sabe o que você está declarando, o tipo dessa variável, quando você declara ela, quando você atribui um valor a ela. Olha que interessante, eu falei cifrão e o nome da minha variável. Essa forma que eu declarei aqui é chamada de camel. Legal, por que camel? Porque a segunda palavra aqui, ó, ela tem maiúsculo, que é uma palavra composta. Eu poderia até fazer isso aqui, ó, mas eu vou deixar como está.
igual recebe, entre aspas, por que está entre aspas, o texto que está aqui. Isso que quer dizer que é uma string. Ponto e vírgula, terminei meu comando, fiz um comentário aqui. Legal, pulei para a próxima linha. Falei que eu estou declarando outra variável chamada de idade. Segui a mesma nomenclatura, cifrão, e fiz outro nome. Igual, recebe 38. Recebeu. Legal, o tipo dessa variável é inteiro. Eu tenho outros tipos de números, outros tipos de categorias de números. Legal, falei da seguinte forma. Só porque eu estou declarando, eu já estou automaticamente falando qual que é o tipo dele. Lembrando que o PHP não é uma linguagem tipada. O que está falando que o valor que está recebendo a variável é quando eu declaro aqui. Ativar. Eu estou falando que o ativar é um tipo de valor booleano. E o valor que ele pode expressar para mim, em vez de falar true ou false, porque se ele falar true para você no navegador, é uma string, não é um texto. É uma string, não é um booleano. Então, para ele representar, ele representa através de 1 ou através de 0. Eu vou mudar aqui para true, para ficar mais fácil a gente entender. True. 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 Legal. Vou representar outra forma de declarar uma variável, ou através de float ou através de double. Falei que o salário aqui, ó, eu falei que ela recebe 3.000. Perceba que eu coloquei um ponto. Para você, um ponto parece que é um caracteres. O PHP vai falar que por ser um tipo de float ou double, ele aceita. Legal? Eu tenho que tomar cuidado quando eu declaro esses tipos de variáveis. Legal. Fiz dessa forma. Então, declarei essa forma. Só que, porém, lembrando que o PHP ele pode trabalhar fragmentado. Eu tenho pequenos trechos de códigos aqui. E posso ter mais pequenos trechos de código no decorrer do meu script. Então eu estarei descendo para mostrar mais conteúdo. Ó. Vou descer um pouco. Perceba aqui, ó, na linha 23 à linha 26, o que eu fiz? Eu fiz um parágrafo. Eu não estou usando o PHP, estou usando o próprio HTML, fora o HTML, onde eu coloquei uma palavra, um nome, 2 pontos, um texto estático, e fechei meu parágrafo aqui. Só que interessante, entre esses dois, eu coloquei o quê? Eu coloquei uma tag PHP de abertura e uma tag de fechamento. E coloquei para exibir algo na tela, exibir algo. O echo é uma função ou um método, depende de qual forma que você entende, ele é um método que exibe algo na tela. Só que interessante, eu quero que ele exiba o quê? Eu posso falar que assim, vou juntar, eu quero falar assim, exibir o nome e o valor da variável que está aqui. Então vai ficar assim, ó, nome, 2 pontos, Emerson Rocha. Eu quero que exiba o valor que está sendo atribuído nessa variável. Então eu vou salvar e vou visualizar no navegador. Então eu salvo e volto ao navegador. Vou lá no navegador, eu posso clicar aqui, ó. Quando eu clicar, ó, ele abre para mim, ó. Então ele colocou nome, 2 pontos, Emerson. Ele mostrou o valor que está atribuído na variável. Então, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu voltar para o nosso código. Eu expliquei da seguinte forma, que eu declarei a forma de declarar a variável, o tipo que ela está recebendo e como que eu faço para exibir. Opa, vamos marcar aqui, ó. Uma das formas que eu usei foi o echo. Eu posso usar parênteses. Eu tenho outra forma? Tenho. Vou explicar mais para baixo para você outra forma de mostrar os resultados. Então vamos lá, então? Então vamos descer. A segunda forma seria dessa aqui, ó. Olha que interessante. Perceba. Eu estou falando assim, echo, mostre para mim. Mostre o quê? O valor que está nessa variável. Opa, qual que é o valor que está nessa variável? Subir aqui, está 38, números inteiros. Perceba que eu não usei entre parênteses. Eu não usei entre parênteses. Então eu vou salvar e vou exibir no navegador lá. Perceba que são duas formas diferentes de mostrar resultados. Só que ela está mostrando é uma variável. Então vai ficar idade, 2 pontos, 38. Vamos salvar, volta no navegador e atualiza. Opa, ficou 38. Então, eu tenho duas formas de exibir através do comando echo. Vamos ver mais um exemplo, então? Volta, e vamos descer para mais um exemplo. Estarei descendo. A outra forma é o seguinte, é usar o comando printr. Olha que interessante, vamos lá. Eu usei o echo com parênteses e eu usei o echo sem parênteses. Declarei direto. O printr, ele tem o mesmo valor do echo. Só que a diferença, assim, ele exibe o valor, tudo, só que ele retorna o valor. Quer dizer assim, como assim o valor que ele retorna? É se você tivesse que, quem conhece funções de outra linguagem, é como se você tivesse um return. Se retornar 1, quer dizer que exibiu. Se retornar 0, quer dizer que não exibiu. Por isso que você vê até na documentação, ele fala retorna um valor booleano.
Legal. Mas você vai ver que na prática, visualmente no navegador, é a mesma coisa do que o echo. Então, vamos para ter segunda forma de exibir. Então, salva. Perceba também que eu tenho a mesma estrutura aqui, ó, do HTML. Eu tenho uma estrutura HTML, usuário, deixa eu arrumar aqui, ó. Usuário, eu tenho a mesma estrutura do HTML, porém eu tenho o PHP intercalando entre eles aqui. Sempre que se eu tiver um PHP intercalando, eu tenho que abrir o PHP e fechar. E não esqueça de colocar ponto e vírgula aqui, fechamento, de cada comando. Salva, vamos para o nosso navegador lá, volto para o nosso navegador e atualiza. Ó. Ele apareceu para mim. Opa, ele apareceu 1 aqui. Por que ele apareceu 1? Vou voltar para o nosso código. Ó. Da seguinte forma, porque você falou que o ativar é um valor booleano. E lá em cima, vamos subir, ó, lá em cima, você está falando que ele recebeu como valor true. Então ele vai mostrar para você, ó, como 1. E se eu colocar falso aqui? Ó? Falso. Vou salvar. Coloquei falso. Volto para o navegador. Deixa eu só descer aqui. Ó. O que ele vai mostrar para você? Vamos ver. Salva e visualiza. Ele mostrou nada, mas é como se fosse um 0. Ele não exibe quando é falso ou algo parecido. Beleza? Então vamos voltar para o nosso código de novo. Vou deixar lá como 1 de novo. Vou voltar como estava. Deixar como true. True. Vou salvar como true. Vou descer. Vou descer. Então eu usei echo com parênteses, echo sem parente e usei o print para mostrar. Lembrando que eu mexi também com variáveis, a forma de declarar variáveis lá em cima. Vamos para mais um exemplo então. Estarei descendo. Só um minuto. Opa, tem mais um aqui, ó. Eu fiz junto com HTML, eu fiz um PHP. Legal. Porém, o que eu usei diferente agora? Eu usei o printf. O que é um printf? O printf é o seguinte, você consegue juntar através de uma palavra estática, perceba que ele tem uma vírgula aqui, ele recebe 2 parâmetros, que ele recebe uma palavra estática, e pode juntar como se fosse uma concatenação em uma única só. Como assim? Olha que interessante. Eu coloquei assim, ó, seu salário, cifrão. Qual que é o valor que está guardado na variável lá de cima? Não é 3.000 salário? Então ele vai falar, seu salário, opa, por causa desse coringa aqui, ó, dessa palavra, porcentagem mais D, ele fala que está esperando algo, é como se fosse uma palavra reservada, está esperando algo. O que ele está esperando? Ah, ele está esperando depois da vírgula, é nessa ordem que eu coloco. Ele está esperando o valor que está guardado aqui, então vai ficar seu salário, cifrão, 3.000. Ou seja, ele como se tivesse concatenado em uma única palavra só. Vamos salvar. E aonde eu vejo esses símbolos aqui? Eu vou mostrar para vocês, eu tenho vários outros tipos de letras com porcentagem e a letra que vai referenciar a variável que está referenciando aqui. Então eu vou salvar e vou voltar no nosso código lá, o visualizador, o navegador, e vou atualizar. Opa, mostrou aqui para mim, conforme está lá. Legal? Então vamos voltar para o nosso código, E aonde eu vejo isso aqui? Aonde eu posso visualizar essa forma, essas porcentagens que eu tenho aqui? Então vamos lá no nosso slide. Deixa eu só mostrar para vocês no slide. Deixa eu mostrar no slide. Vou voltar aqui, ó. Perceba, aqui tem um exemplo clássico dos tipos que eu posso usar junto com a palavra estática. Eu tenho B, eu tenho C, eu tenho D, eu tenho F, eu tenho U, eu tenho S, eu tenho X, X com caixa baixa e X com caixa minúscula. Olha que interessante. Eu tenho que saber, lembre, sempre siga vem com porcentagem. Eu tenho que olhar, por exemplo, eu quero exibir o D, eu usei um D aqui. Esse D, ele está mostrando números decimais. Apesar que aqui está maiúsculo, lá é minúsculo. Interessante. Ó. Se aquela variável fosse uma string, eu colocaria um S. Então, cada tipo desse aqui, ó, ele faz uma função, deixa eu voltar aqui, ó, com a junção da variável. Então, se eu colocasse um S aqui, ó, eu estaria falando da seguinte forma, que esta variável é uma string, e ela está fazendo uma junção com esse texto aqui, estático. Beleza? Vamos para mais exemplo ainda, vamos para mais conceitos novos lá embaixo. Vamos descer. Perceba outro exemplo que eu tenho aqui. Olha que interessante. Eu falei para vocês que o PHP é uma linguagem não tipada. Vamos demonstrar isso
Vamos pegar um exemplo do Java ou C Sharp. Se você tivesse que declarar uma variável no C Sharp ou no Java, você tinha que colocar string, nome da variável. Ela quer dizer que esse nome da variável só recebe tipo string. O PHP eu não fiz isso. Como assim? No PHP eu não fiz. Eu falei da seguinte forma. Eu falei que o echo, ele vai mostrar o ativar. Mas o que é essa palavra, essa função get? Essa função getType, ela vai retornar para mim que tipo de valor, não é o valor, que tipo de dados está sendo guardado lá, dentro dessa variável. Se ela é booleana, se ela é numérica, se ela é string, se ela é um array ou algo parecido. Estou dizendo que tipo de variável que ela vai falar. Ela não vai falar o valor que está, qual que é o tipo de dado que está guardando lá. Vou salvar, deixa eu só comentar esses dois aqui, ó, para a gente entender melhor. Vou salvar e vou voltar lá no navegador. Volto para o navegador e atualizo. Opa, ela falou para mim que é um booleano. Legal, é um booleano realmente? Se você olhar lá onde você declarou, realmente é booleano. Eu coloquei true ou false. Só que chegou aqui na linha, eu fiz um echo e coloquei dentro dela uma tag HTML para pular uma linha. Aqui dentro, ó, eu peguei a mesma variável, ativar, e mudei o conteúdo dela. Ao eu mudar o conteúdo dela e atribuir, a minha pergunta é o seguinte: deveria dar erro? Se fosse uma linguagem tipada, sim. Mas o PHP não é uma linguagem tipada. Então, vamos fazer o teste aqui então? Ó. Vamos ver qual que é o tipo dela. Lembrando, essa aqui é uma das formas que eu tenho de saber. Eu tenho outras formas também de saber. Então, estou utilizando a mais simples. Vou vir aqui, vou salvar e vou visualizar no meu navegador. Volta para o navegador. Lembrando, vai estar booleano, chega aqui, tem que dar string. Volta o navegador e atualiza. Booleano, string. Mas como que ele foi imprimido? Lembrando que o PHP ele é interpretado no navegador. Então ele começa lendo de cima, mostrou, lendo de baixo, mostrou. Quando chegou aqui, ele leu. Quando chegou no decorrer aqui, ele mudou o conceito. Então ele mudou de novo. Tudo que tiver acima está passado, tudo que tiver abaixo é o futuro, que a gente fala mais ou menos na linguagem. Então vamos voltar lá, ó. Voltei. Interessante. Então, através da palavra get, eu descubro qual que está sendo usado no momento, o tipo de variável. Se é booleano, ou se é string, ou se é array. E assim vai indo. E eu posso mudar esses valores conforme vai descer no meu script. Beleza? Esse foi mais um tópico. Vamos descer para mais um conceito. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho um echo, aspas duplas, aspas dupla. Eu fiz uma junção com HTML, lembrando que eu fiz em blocos, tá vendo? Em blocos, HTML, PHP e PHP. É outro bloco. Eu poderia fazer um bloco só, mas eu fiz fragmentado. Coloquei echo, abri aspas, fechei aspas dupla. Coloquei um parágrafo do HTML e coloquei um parágrafo do HTML. Perceba que aqui ó, eu coloquei olá e tem que mostrar para mim lá no navegador, estou juntando. Olá, nome completo, vai mostrar Emerson. Sua idade, é o valor na idade. Está ativo, se é um ou falso, se é true ou falso, que é o valor que vai representar. Salário, 3.000. Legal. Perceba também que na linha 84 eu já fiz um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Eu coloquei aspas simples. A gente chama de interpolação, entender o que está acontecendo. E fez o mesmo conceito de cima. Só que a minha pergunta é o seguinte: será que ele vai exibir o resultado igual? Vamos ver no navegador? Vou salvar e vou visualizar. Volto aqui e atualizo. Ao eu fazer isso, e vou perceber o que aconteceu. Perceba que a primeira, ele mostrou dinamicamente os valores. Olá, juntou com o valor atribuído na variável e mostrou aqui para mim, ó, 38, PHP e 300 e 3.000. Perceba que logo de baixo não mostrou, ele colocou os nomes das variáveis aqui, ó, os nomes das variáveis, ó. Ele não colocou os valores. Por que aconteceu isso? Eu tenho que tomar cuidado da seguinte forma: são as formas que estão sendo colocadas os valores. Então, quando eu usar aspas simples e quiser mostrar uma variável dentro, aspas duplas, desculpa, dentro do contexto da palavra, eu uso aspas duplas, fica mais fácil, ele mostra o valor. Agora, quando eu coloco aspas simples e dentro da palavra eu quero colocar uma variável para ser mostrado, ela não exibe. Ela vai mostrar como se fosse um texto estático.
Beleza? Então, eu tenho que tomar cuidado, são os pequenos passos que eu tenho que tomar cuidado. E vamos supor também, eu esqueci qualquer lugar, eu esqueci ponto e vírgula, erros que podem acontecer no PHP. Esqueci aqui não, mas esqueci aqui, ó. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Salvei. Lembrando, pode gerar erros para mim, ó. Esses erros eu tenho que saber identificar no PHP. Então são formas, são os primeiros passos que eu começo a aprimorar mais o meu conceito. Volto. Esqueci aspas também, ó. Esqueci aspas. Perceba, com o editor ele me ajuda se tem alguma coisa errada a visualização. Então por isso que o editor me ajuda bastante. Ó. Coloquei aspas de volta. Vou salvar e volto no navegador. Ó. Ele mostra tudo normal para mim aqui agora. Volto para o nosso código. Então é o seguinte, pessoal, o conceito hoje foi o que são variáveis, como eu declaro variáveis e como eu posso visualizar essas informações. Legal? Se eu olhar aqui também, ó, no meu slide, eu tenho como mostrar tipo de variáveis. Eu tenho booleano, inteiro, float, string. Eu tenho outras formas de mostrar também, que eu vou mostrar o Quero Doc para vocês. Como eu faço essa visualização, exibir texto também. Tenho array e objeto. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.